O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Então, os queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início da celebração, hoje com grande alegria, com grande júbilo, celebramos a solenidade de Pentecostes. A solenidade, uma festa que já era importante para o povo judeu, na época de Jesus, e que para nós hoje se torna muito mais importante do que já foi, do que já era. Hoje, depois de 50 dias que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, hoje nós cumprimos um ciclo na caminhada da igreja. E como sempre digo, né, a igreja é sábia, a igreja é mãe e mestra, né, ela nos coloca dentro de ciclos para que nós possamos ir crescendo na fé. Crescendo na fé, nas virtudes, abrindo nosso coração, abrindo nossas vidas paulatinamente, para de pouco em pouco ir aceitando o projeto de Deus em nossas vidas. Então hoje nós cumprimos mais um ciclo. Nós celebrávamos a paixão do Senhor, a sua ressurreição. Semana passada celebramos a ascensão do Senhor Jesus, o Senhor que sobe aos céus. E hoje dos céus, de onde Jesus está com a nossa humanidade, Ele envia para nós o Espírito, Espírito Santo. O Espírito Santo que muitas vezes é extremamente incompreendido nos nossos tempos. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus como Deus é também o Pai e como o Filho também é Deus. Não é o Pai, não é o Filho, mas é Deus como o Pai e o Filho. O Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho. Por isso que nós vamos rezar depois no creio, que nós acreditamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo para nós, católicos romanos, não procede só do Pai. E não procede só do Filho. Procede do Pai e do Filho. Então hoje é uma grande... Nós vamos celebrar também daqui a alguns dias a festa da Santíssima Trindade. Então hoje é uma grande oportunidade para nós entendermos e darmos um passo a mais na compreensão do que é a Trindade. Então hoje nós celebramos esse coroamento da Páscoa, né? Vão dizer os santos da igreja, do início da igreja,
que o Espírito Santo é a alma da igreja. Sem a alma, nenhum corpo pode viver. Então é isso que nós celebramos hoje também. Celebramos a vida da igreja. Celebramos aquilo que sem o qual a igreja não vive. O Espírito Santo então dá vida para a igreja. O Espírito Santo é quem dá eficácia para a igreja, que faz as coisas da igreja funcionarem de maneira plena. Então, sem o Espírito Santo, os sacramentos da igreja não funcionam, não têm eficácia. Sem o Espírito que mora em nós também, os sacramentos que nós recebemos não têm eficácia na nossa vida. Por isso que o primeiro sacramento que todo cristão precisa receber para se tornar cristão é o batismo. O batismo que nos confere o Espírito Santo e nos insere na vida da igreja. Então, sem o Espírito, nada na igreja tem força. Sem o Espírito, nada tem sentido. Nada tem eficácia. E hoje nós podemos perceber na liturgia, toda a liturgia, primeira leitura, salmo, segunda leitura, o canto da sequência de Pentecostes, o Evangelho, que o Espírito Santo só é recebido quando nós estamos em comunidade. E é uma coisa muito contundente para nós no tempo de hoje que estamos vivendo, né? Alguns dizem que não é preciso mais voltar à igreja, e isso vocês já estão cansados de escutar. Muitas pessoas falando que nós não precisamos estar aqui na igreja para celebrar. Talvez vocês estejam mais cansados ainda de escutar nós padres dizendo que é essencial sim estar aqui. E hoje a liturgia diz isso. Não é o padre Fernando que está dizendo. É a palavra da igreja, é a própria palavra de 2000 anos de tradição, de sofrimentos, de lutas, de sangue derramado que chegaram até nós hoje. Sem viver em comunidade, nós não recebemos o Espírito Santo. Sem viver em comunidade, nós não conseguimos aproveitar plenamente o que o Espírito pode nos oferecer. Tudo o que Ele quer nos oferecer. Então precisamos viver em comunidade. Na primeira leitura nós percebemos isso. Os discípulos, as mulheres, Maria, estavam reunidos no dia de Pentecostes, do Pentecostes na festa dos judeus. Isso foi providencial, porque todos aqueles que foram a Jerusalém no dia do Pentecostes viram o que aconteceu lá. Então, reunidos em comunidade, o Espírito Santo vem. Isso para nos mostrar que quem vive do Espírito e quem vive no Espírito não pode viver na divisão. Não pode semear divisão na vida das pessoas. Se nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, filhos de Deus, movidos pelo Espírito Santo, nós não podemos pregar a divisão na comunidade. Divisão que vem de tantos pecados. Da fofoca, da mentira, da vingança, do ódio, da inveja, do ciúme. Nós que somos repletos do Espírito Santo e conhecemos o Espírito Santo, não podemos viver nesta vida. Não podemos ser pessoas invejosas. Não podemos ser fofoqueiros. Não podemos ser mentirosos. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Hoje nós somos chamados a entender também que o Espírito nos une num só corpo. Nós, batizados, fazemos parte deste corpo, desta igreja, corpo místico de Cristo, vivificado pelo Espírito. Então tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, nossas palavras, nossas atitudes, precisam ser palavras, atitudes do Espírito. Não podemos fazer nada de diferente daquilo que o Espírito faria, daquilo que Deus faria, daquilo que o próprio Jesus faria. Senão não somos participantes plenos e verdadeiros desta igreja. Senão nós não podemos dizer que temos em nós o Espírito. Podemos até ter o Espírito em nós, só que não estamos agindo de acordo com aquilo que o Espírito nos ensina. Precisamos hoje entender que um só é o nosso Deus e um só é o nosso Salvador. E é só no Espírito que nós aprendemos isso. Se nós ainda procuramos salvação em outras coisas que não são de Deus, se nós procuramos salvação nos pecados,
Se nós achamos que nós somos a salvação da nossa vida, ou a salvação da vida dos outros, é porque ainda não entendemos o que o Espírito Santo veio trazer de verdade para nós. É porque ainda nós não abrimos o nosso coração, nossa vida, nosso entendimento ao Espírito. Então hoje nós somos chamados, meditando essa liturgia, a liturgia eucarística, somos chamados a abrir o nosso coração, a abrir toda a nossa vida. Hoje na sequência nós percebemos e escutamos, mais por finalzinho da sequência, que sem o Espírito de Deus, nada o homem pode, e nenhum bem existe no homem se não for pelo Espírito de Deus. Isso precisa trazer uma exortação para o nosso coração, uma chamada de atenção para nós. Em qual caminho eu estou vivendo? Por qual caminho eu estou levando a minha vida? Um caminho independente de Deus, que acha que pode viver sem Deus, que pode fazer tudo o que quer sem Deus? Ou um caminho que sabe que só Deus pode nos ensinar todas as coisas? Precisamos hoje escolher este caminho, com consciência, com coragem. Qual caminho eu quero tomar? O caminho do espírito do mundo, que é sim o espírito de divisão, o espírito de medo, o espírito de independência, um espírito de distância de Deus? Ou eu quero viver plenamente no Espírito Santo, que é esse espírito de unidade, unidade com os outros, com a comunidade, e unidade com o próprio Deus. Peçamos hoje que Deus possa encher a nossa vida com este Espírito, o mesmo Espírito que pairou no início na criação, o mesmo Espírito que pairou sobre Jesus no seu batismo, este Espírito que Jesus soprou da cruz sobre nós, possa abrir o nosso coração, possa abrir as nossas vidas, possa abrir o nosso entendimento, que nós não façamos nada, que nós não tenhamos atitude nenhuma, não falemos nada, se não for no Espírito, pelo Espírito e ensinados pelo Espírito. Sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer nada. Por mais belas e grandiosas coisas que nós façamos, se não for feito pelo Espírito e no Espírito, não vale a pena, não vale de nada, desmorona. Hoje nós poderíamos ter celebrado a vigília de Pentecostes, e numa das leituras nós temos a leitura da Torre de Babel, na qual os homens tentaram construir uma torre para chegar a Deus, mas Deus confunde a língua do povo, eles não conseguem concluir. Hoje nós não podemos viver mais nesta Babel. Nós precisamos nos entender, precisamos nos abrir uns aos outros, precisamos entender que Deus é muito maior do que nós, e fazer aquilo que o Espírito nos ensinou na primeira leitura, falar todos a mesma língua, mesmo que sejamos diferentes, pensamentos, modos diferentes de fazer as coisas, precisamos falar a mesma língua. E o Evangelho nos ensina hoje qual é esta língua. Jesus entra, os discípulos com medo, e Ele deseja a paz aos seus discípulos. Essa é a língua universal do Espírito Santo, a paz. Essa precisa ser a nossa língua, nós só podemos falar de paz, só devemos falar de paz. Nada mais pode sair da nossa boca a não ser palavras de paz. No fim do Evangelho também Jesus nos ensina palavras de perdão. Precisamos também no Espírito e com o Espírito aprender a perdoar uns aos outros. E por fim, aprender a amar também. O Espírito nos ensina a amar de verdade, a amar até as últimas consequências, a amar a todos. Peçamos então que o Senhor Jesus olhe por nós hoje e envie o seu Espírito Santo sobre todos nós, sobre toda a igreja, que nós possamos proclamar todos os dias, como no Salmo: enviai o vosso Espírito, Senhor. Precisamos rezar isso, precisamos pedir, precisamos desejar que o Espírito esteja no nosso meio, para que assim nós possamos abrir a nossa vida, abrir a vida da igreja, para que a paz se estenda sobre o mundo, para que o perdão chegue a todos, para que nós amemos a todos e todos amem a Deus. Deus nos ajude.